Meus irmãos, antes de mais nada, eu estava com muita saudade de vocês. Parece que passaram 3 meses desde há 15 dias que eu saí daqui. É muito bom estar de volta, viu? Eu vou, mas já vou querendo voltar quando eu vou embora daqui. A festa, normalmente, né? O primeiro domingo depois do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. Mas, quando esse domingo cai dia 1º, então nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. De modo que esse ano caiu na sexta-feira, né? Então, sexta-feira, dia 30, porque amanhã é dia 1º, foi a festa da Sagrada Família de Nazaré. E como eu não tive a oportunidade de celebrar com vocês, eu queria hoje fazer uma homilia acerca da família. E amanhã, domingo, eu vou pregar para vocês sobre as leituras que nós escutamos hoje. Pode ser? Pode, né? Quem vai pregar sou eu, se eu disser que não, vai ser nada, né? Do meu jeito, né? Meus irmãos, o evangelho que nós deveríamos escutar, que escutaríamos se fosse celebrando hoje a festa da Sagrada Família, é o evangelho chamado da fuga para o Egito. Quando Herodes, descobriu que tinha sido enganado pelos magos, que eles não voltaram para avisar para ele onde é que o menino estava, aquele rei que devia nascer, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para não ter perigo de perder Jesus. Então José é avisado por um anjo, foge para o Egito, de Belém até o Egito, porque Herodes quer mandar matar o menino, certo? Então vamos partir desse evangelho e meditar um pouco sobre a família. Então, primeiro, Herodes tem esse desejo mortífero de tirar a vida humana, de tirar a vida de quem é imagem e semelhança de Deus. Herodes, portanto, quando dá essa ordem, ele está marcado por um desejo demoníaco. Concordam comigo? Imagine matar crianças de 2 anos para baixo, sem saber quem era menino e quem não era. Então, o demônio, por que não pode tocar na vida do homem? Porque ele não pode fazer isso? Ele encontra os seus secretários aqui nesse mundo, não é? E há um paralelo dessa passagem do Evangelho de São Lucas lá no Apocalipse. No Apocalipse aparece a figura de uma mulher que é perseguida pelo dragão, mas ganha asas como de uma águia para fugir com o seu filho para o deserto. Então, o demônio, meus irmãos, ele aparece perseguindo esse menino e essa mulher, perseguindo essa família de vários modos, né? Aparece, como dizia no Evangelho de Lucas, aparece de forma figurada lá no livro do Apocalipse. Acontece que esse menino nunca é morto. Herodes não consegue matar o menino, o dragão lá do Apocalipse não consegue matar o menino e sua mãe. Por quê? Porque, obviamente, esse menino é Deus. E o demônio não pode derrotar Cristo. O demônio sabe que ele é o Senhor do universo. Ele sabe que ele está ocupando o seu trono. Então, porque ele não pode tocar em Cristo, em Deus, ele vai sugerir ao homem o pecado, o mal. É assim desde o Apocalipse. Então, o demônio não consegue impedir o plano de Deus. O demônio não consegue impedir que Cristo realize a sua vocação. Ele vai então nos tentar para o pecado. E pecar é morrer para Deus. Muito bem. Acontece que, meus irmãos, a família, a igreja nos diz que é a célula fundamental da nossa sociedade. É claro, por quê? Porque é na família, é através da família, é através da união de um homem com a mulher que a vida continua a ser gerada. Deus quis precisar do homem para continuar a sua obra de criação, para continuar a gerar vidas. Se todos os homens e todas as mulheres do mundo resolvessem, a partir de hoje, não manter mais relação, então Deus não teria como continuar a gerar novas almas para povoar o céu. É por isso que a família é tão atacada pelo demônio, porque ele sabe que é ali, naquele núcleo, naquela relação, naquele lugar, naquela casa, na família, que ele pode perverter a obra criada por Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus.
Acontece que, meus irmãos, o demônio, ele nunca desiste de fazer isso. Ele não conseguiu acabar com o menino. Ele não conseguiu destruir a família do menino. Mas ele continua a atacar a família. E como ele faz isso? Eu queria trazer para vocês um modo como o demônio fez isso. Muito sagaz, muito inteligente, muito capcioso, difícil da gente observar. Mas que eu vou tentar um pouco desvendar, mostrar para vocês como ele fez isso com a nossa sociedade. A nossa sociedade, que estava fundada na família, desde a Revolução Industrial, a família é tirada desse lugar principal e a empresa, a indústria, o trabalho passa a ocupar o primeiro lugar na vida de todos os homens. Os sociólogos chamam isso de secundarização. A família vinha em primeiro lugar. As pessoas que iam nascendo, geralmente viviam juntas, trabalhavam juntas, herdavam o conhecimento dos seus pais, que haviam herdado dos seus avós, que haviam herdado dos seus bisavós. E com o advento da Revolução Industrial, as pessoas começam a sair de casa, cada uma para um lugar diferente, para fazer um trabalho diferente. E a família começa a ocupar um lugar que não lhe pertence, que é o segundo lugar. Padre, por que o senhor disse que a família ocupa o primeiro lugar? Porque, ora, meus irmãos, vamos lá. Um filho, certo? Um filho morreu. Eu consigo substituir esse filho? Providencial para colocar no lugar? Não. Porque aquele filho ocupa um lugar que lhe é próprio, é só dele. Eu perdi a minha mãe. Eu posso mandar fabricar outra, produzir outra e arrumar para mim? Não. Porque ela ocupa um lugar que é único dela. Vocês entendem o que eu quero dizer? A família, portanto, ele tinha essa característica de tudo no seu lugar devido, ocupando sempre o lugar que lhe compete. O filho no seu lugar, a mãe no seu lugar, o pai no seu lugar, os tios, os avós. Só que a família foi sendo deixada de lado, foi sendo secundarizada. E aquela família que foi querida por Deus, criada por Deus, como o lugar primeiro, se enfraquece. Aquela família que vivia unida, trabalhava unida, começa a se separar, começa a se fragmentar. E tudo que se separa, se enfraquece. Tudo que se separa, começa a se desintegrar, perder a sua substância real, dura, que sustenta. E algumas doenças começaram a entrar nas famílias. A pior e principal delas, o divórcio. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Por muitos e muitos anos, o divórcio não era uma possibilidade no imaginário dos católicos. A pessoa se casava com aquela outra e se casava para a vida toda. Não era possível pensar na separação, porque isso não existia. Não era uma possibilidade. Então a família tinha uma força muito grande. Por quê? Porque eu estou junto com esse homem aqui. Eu estou junto com essa mulher aqui para sempre. Não é enquanto der certo. Não é se der certo. Não é enquanto tiver amor. É para sempre. E nós vamos fazer de tudo para que isso aqui dê certo. Porque nós não temos a opção de não dar certo. Porque isso aqui vai ter que funcionar. De um jeito ou de outro. Estão entendendo? Então, uma das graves doenças que entraram no seio familiar foi essa possibilidade. Não, a gente vai se unir aqui, nós vamos nos casar. Mas, se não der certo, separa. Se a pessoa fizer uma coisa que não me desagrada, a gente separa. E cada um vai seguir a sua vida e está tudo bem. É assim mesmo. Entendem? Essa possibilidade macula as relações familiares. Por quê? Porque aquilo que era uma rocha única, inquebrável, se torna pó. Como é aquela comparação que Jesus faz do homem prudente e do homem imprudente? O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, né? Sopraram os ventos e a casa permaneceu de pé. O homem imprudente construiu a sua casa sobre a areia. O que é areia? Quem já estudou aqui geografia? A areia
são vários pedacinhos de pedra. É a pedra fragmentada, quebrada. Não é assim? É assim, foi assim que eu aprendi. Pelo menos me ensinaram desse jeito. Então, a areia não dá sustentação à casa. Vieram as chuvas, soprou a tempestade e a casa veio abaixo. Então, a primeira coisa que nós devemos ter consciência da família é isso. A família, a relação do homem e da mulher deve ser tão firme, parecido com uma rocha, que nada abale. Virão as tentações. Veja que Jesus não engana. A tempestade vai vir, o vento vai soprar, a enchente, sei lá mais o que vai vir, as lágrimas vão rolar, a briga, o pau vai comer, desculpa falar assim, mas essa casa não vai se quebrar. Ela vai permanecer firme, rígida, dura, sustentada. Por quem? Por aquele que é a pedra rejeitada, que se tornou a pedra angular, o próprio Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar sobre família é isso, meus irmãos. A união do homem e da mulher no sagrado matrimônio deve ser tão segura que deve apresentar para os filhos, ser um sinal para os filhos dessa segurança que é para nós, no fim das contas, o próprio Deus. Com o advento, portanto, dessa novidade da separação, do divórcio, da possibilidade disso se quebrar, as ideologias foram sendo construídas. E a primeira ideologia que bate de frente com a família, que quer destruir a família, isso está escrito nos livros, por exemplo, de Engels. Foi isso que Stalin fez, é o marxismo. O marxismo é uma filosofia que deseja desconstruir a família, dizer que a família não é isso que foi criado por Deus, essa coisa necessária. Não. A família não é nada disso. Isso aí é uma construção da sociedade. Existem, dizem essas teorias, novas formas de amor. Então, a degradação do homem vai cada vez mais dando passos. Então, por exemplo, eu posso casar com uma mulher e nós podemos não ter filhos. Porque o casamento não existe para isso. Nós vamos adotar um cachorro, eu vou ser pai de pet. E eu vim agora de Fortaleza, não chegou aqui ainda não, viu? Vai piorar é muito ainda. Porque lá em Fortaleza existe, sabe o quê? Creche para cachorro. Papai e mamãe vão ter que trabalhar e o cachorro fica sozinho em casa, fica depressivo. Então ele tem que ser levado para uma creche. Mas não é só isso não. No final do ano tem a formatura do cachorro. Eu vi foto desses, eu não vou dizer do que é que eu queria dizer, desse negócio. Aí faz a roupinha do cachorro, o cap do cachorro, o boletim do cachorro, a nota do cachorro. Em Fortaleza existem shoppings enormes, e muitos, com várias arrumações, invenções para o seu cachorro. Porque eles passaram a ocupar o lugar de filhos. Não, padre, eu não desejo, eu já tenho meu filhinho, a minha filhinha. Tem gente que chega a ponto de ser ridículo e diz assim, a senhora tem filho? Não, eu tenho 3. 2 crianças e um cachorro. Eu digo, pois lata agora, para mim. Porque aqui me consta, filho de uma vaca é uma bezerra. Filho de um cachorro é um cachorrinho, uma cadelinha. Filho de gente é gente. Só que a gente vai se acostumando com essas coisas e achando bonito. Achando que isso tem valor, que isso é certo. E qual é o problema, padre? De cuidar do bichinho. O problema é que nós vamos quebrando aquilo que Deus havia criado porque Ele quis criar. A família, pai, mãe e a sua prole, os seus filhos.
Deus não criou um homem para um homem, uma mulher para uma mulher, para serem felizes juntos assim. Nem criou o homem para a mulher, para eles se fecharem absolutamente a vida. Não foi isso que Deus criou. Mas essas são as novas formas de amor. E você tem que aceitar. Tem que aceitar coisa nenhuma. A família, como Deus quis, como Deus desenhou, como Deus criou, como Deus ama, aquela família que Ele quis para si. São José, Nossa Senhora e Jesus, o menino que nasceu há 8 dias. É assim e não de outro modo. Nós respeitamos quem quiser viver diferente, mas não venha me dizer que o que você faz é constituir uma família. É um agrupamento de gente, é uma dupla, um trio, um quarteto, com seu bicho, não sei como é que vai chamar, mas família, por definição, é aquela querida e criada por Deus, nosso Senhor. Então, essas ideologias foram entrando na família, porque, eu repito, porque a família começou a se fragmentar. Porque ela não vive mais uma vida voltada para dentro, mas para fora. E eu tenho que trabalhar, e eu tenho que produzir, e eu tenho que produzir até o limite das minhas forças. Eu tenho que ter 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos. E no emprego que eu tenho que fazer o máximo que eu puder para poder gerar mais renda para o meu patrão, do tanto que eu puder, ainda que a minha família fique esquecida. Porque o meu valor é o valor daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego. E a minha casa fica abandonada. Porque eu tenho que dar conforto, eu tenho que comprar muita coisa. E com isso, as crianças em casa ficam esquecidas, largadas para serem criadas pelo mundo. Por quê? Porque o pai e a mãe agora têm que sair de casa e produzir, e produzir, e produzir. Essa semana que eu estive em Fortaleza, eu fui visitar um casal. Eles estão no seu 2º filho, eles querem ter mais filhos. A moça, quando voltou para o seu ambiente de trabalho, a sua chefe imediata, a sua superior, uma mulher, quando ela voltou da sua licença maternidade, perguntou para ela: fulana, que bom você voltou. Vamos parar por aí, né? 2 está bom. Por quê? Porque ela tem que trabalhar. Ela não pode criar os filhos dela. Ela não pode tirar a licença maternidade. O filho dela não pode adoecer e ela faltar para levar para o médico. Porque o valor virou o que eu posso produzir. O dinheiro que eu vou arrecadar. O tanto que eu vou investir dentro da minha casa. Ainda que os meus filhos fiquem esquecidos, ainda que eles sejam criados em sistema integral de escola, ainda que a babá conheça mais as necessidades do meu filho do que eu, não importa. Importa o quanto que eu vou crescer profissionalmente. Conversando com uma pediatra, ela me dizia isso: padre, eu recebo casais às vezes no meu consultório, que vem a mãe e a babá, e eu começo a fazer as perguntas para conversar, a fazer a consulta, e a mãe não conhece absolutamente nada do filho. O tempo que dorme, o tanto que come, o que faz mal, o que faz bem. E dentro dessas dessas grandes novidades, começam também as novas formas de amor, aprendendo a matar. Muitos países da Europa, por exemplo, já aprovaram o aborto até quase a hora do menino nascer. Muitos outros já têm o que se chama hoje de suicídio assistido. A pessoa perdeu a função na sua vida, está com uma doença muito grave, ela quer se matar, porque ela não quer mais viver. A eutanásia. Então vejam, aborto. Aborto é um jeito que os pais têm de matar os seus filhos no ventre. Eutanásia. Eutanásia é um jeito que os filhos têm de matar os seus pais, que já estão velhos, doentes, não prestam mais. O suicídio assistido, o jeito que a pessoa tem de se matar. E tudo isso vai chegar até nós. Tudo isso vai ser realidade para nós.
E se nós formos nos acostumando com cada uma dessas coisas, nós vamos cada vez mais nos afastando, nos esquecendo de Deus, nosso Senhor. Porque essas coisas não podem entrar na nossa sociedade, no nosso país, no nosso meio, como coisas normais. Porque vejam, meus irmãos, Herodes continua vivo. Herodes continua a querer matar a Sagrada Família. Quando, padre? Quando ele quer matar os membros da nossa família. Quando ele quer nos esterilizar, Herodes continua vivo, querendo nos impedir de viver, repito, como aquela família que Deus criou para o que Deus criou. Outro dia assisti uma reportagem ridícula. Tinha uma dessas pessoas importantes que estava contando a história da filha dela. Diz que a filha dela chegou para dizer assim: mamãe, o que a senhora deseja mais e não consegue fazer? Aí a mulher disse, contando essa história. Aí eu respondi para minha filha: eu queria morar em Londres. E por que a senhora não vai, mamãe? Não, porque o seu pai tem o trabalho dele aqui, tem a vida dele aqui, e eu não quero, não vou. E por que a senhora não separa a mamãe do papai? Não, minha filha, mas ele é seu pai, eu amo o seu pai, eu quero ficar com ele, com vocês aqui, eu abro mão de morar. Mas mamãe, se esse é o seu desejo, e a senhora quer fazer isso, para que a senhora seja feliz, a senhora devia se separar do papai e realizar a sua vontade. Aí fica a pergunta. Engraçado que os entrevistadores todos elogiando, como a filha dela pensava bem, era emancipada, não é? Não ficava nessa mentalidade retrógrada da mulher presa ao marido, que ela podia morar fora, se separar, qual seria o problema? E eu fiquei pensando, onde foi que essa menina aprendeu isso? Porque para a mãe dela aquilo não era um valor. Para a mãe dela aquilo não era um valor. Mas ela aprendeu em algum lugar. Aprendeu com alguém. Sabe onde? Às vezes, na escola. Com professores que têm essa mentalidade marxista. Às vezes, no YouTube. Num desenho. Que vai minando a criação que você deseja dar ao seu filho. Por quê? Porque o pai e a mãe preferem deixar a criança com o celular na mão, com a televisão ligada, assistindo os programas, as entrevistas, ou sei lá mais o quê, do que dar atenção para o seu filho e educação. Se você não der, o YouTube vai dar. Se você não acompanhar o que está sendo ensinado para os seus filhos na escola, eles poderão ser ensinados valores como esse. Isso não acontece uma, duas, nem três, isso é repetido. Quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais escandalizado eu fico. A minha afilhada de 13 anos de idade, numa escola dirigida por freiras, estava tendo aula de educação sexual. Ensinando como é que se faz. 13 anos de idade, escola administrada por religiosas católicas. A professora em sala de aula, ensinando para a menina como é que se faz. O que ela só poderá fazer na nossa religião, depois de casada. E que ninguém precisa ensinar, não. Muito menos professor de escola. Isso vai minando e destruindo as nossas famílias. E nós vamos aceitando essas coisas, cada vez mais, normalizando esse tipo de comportamento. Porque o plano de Herodes, o plano do demônio, é tornar a nossa sociedade essa bizarrice, essa coisa esquisita. Não pensem vocês que isso vai acontecendo ao léu, ao acaso, que as famílias vão sendo destruídas, que os casamentos vão sendo desfacelados de qualquer jeito. O absurdo, o escândalo, o pornográfico está normalizado. Anteontem, eu vim de Rio Branco à Boca do Acre, 2h30, escutando o pior. Eu não sabia nem que aquelas músicas existiam. Eu vim de táxi. Eu não fazia ideia que se podia cantar aquelas coisas. As pessoas estão num nível tão grande de anestesiamento, que o taxista estava com padre. Eu só ando de batina.
dentro do carro dele. E ele não percebeu que ele não deveria botar aquele tipo de esculhambação dentro do carro. Mas, minha gente, outro dia eu estava pregando aqui do cabaré. Vocês lembram daquela música do cabaré? Aquilo ali é jardim de infância. Aquilo ali é o primeiro passo, porque tem droga muito pior. Aquilo ali é a maconha, aí depois tem o crack, a cocaína, pronto. Porque eu não sabia que se cantava esse tipo de coisa. Não é mais velado, não. Não é coisa romântica, não. É dizendo o que é que faz. Que puxa cabelo, que bate não sei aonde, que cospe não sei quem. Vocês estão rindo porque vocês também escutam essas porcarias. E botam na casa de vocês. E vão para a festa que tem paredão tocando essas porcarias. E vão normalizar isso aí como se isso fosse bom. Bonito. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Nós não podemos nos acostumar com isso, meus irmãos. Não é normal. Não é louvável. Se eu nunca tivesse entrado no carro daquele homem, eu jamais saberia que isso existe. Graças a Deus. E o seu filho está com o celular na mão, no YouTube, só escutando essas porcarias. Se acostumando com isso. Daqui a pouco está com 13, 14 anos, como todo dia tem parto no hospital. Não tem não, Sidneia? De menino de 13, ela é enfermeira lá na obstetrícia. Todo dia. Aí ninguém sabe por quê. É porque a criança passou a infância toda escutando como é que faz, ela quer botar em prática agora. Porque os cantores ensinaram, agora vamos ver como é que faz. As famílias se destroem. Porque uma menina com 12, 13, 14 anos, às vezes o corpinho não está nem pronto para isso. Aí sabe o que fazem? Engravidou, aborta. Tem solução para tudo. Tem solução para tudo. E você pode estar se perguntando, padre, por que no último dia de ano, nessa missa do ano novo, o senhor resolveu pregar sobre essas coisas? Porque, meus irmãos, se nós queremos ter um ano de paz, um ano de alegria, um ano de união, não é assim as mensagens, né? Eu recebo um monte no WhatsApp. Que, olha, que esse ano novo venha cheio de paz, harmonia, união, não sei o que mais lá. Se nós queremos isso, isso começa dentro de casa. Se as famílias não se unirem, se as famílias não começarem a combater isso dentro de casa, a paz, a harmonia, a união, serão as últimas coisas que nós teremos. Nós precisamos, como católicos, meus irmãos, combater Herodes, fechar as nossas casas, desligar as nossas televisões, e impedir que essas coisas entrem pelo YouTube, dentro das nossas casas, porque ou é assim, ou é ladeira abaixo. Não dá para nós, meus irmãos, continuarmos a não frequentar os sacramentos, não rezarmos, não estudarmos a doutrina da nossa igreja, conhecer as Sagradas Escrituras e querer que a nossa família dê certo, e querer que os nossos filhos cresçam homens e mulheres honrados. É impossível. Se as nossas famílias continuarem a viver o que o mundo vive, se vestir do jeito que o mundo se veste, escutar o que o mundo escuta, frequentar os lugares que o mundo frequenta, nós não iremos conseguir educar os nossos filhos para serem homens e mulheres honrados. Eles irão entrar na correnteza desse mundo e ser mais um, porque muitas vezes os pais já são mais um. Às vezes é uma luta, é uma briga no curso de noivos aqui da paróquia. Eu fico dizendo, olha, quando vocês forem convidar as madrinhas de vocês, manda elas virem para a igreja vestida. Porque vão entrar e não é uma passarela de moda não, é uma igreja que vão entrar. Manda cobrir os peitos, fechar as lascas, esconder as costas. É um lugar sagrado. Porque entrou na nossa cabeça que a promiscuidade é aceita. Eu posso sair de casa nua, e está tudo bem, porque é o meu corpo, minhas regras. Aí começa a vestir as meninazinhas bem pequenininhas, feitas umas prostitutazinhas mirim.
E vocês riem quando eu digo essas coisas, porque vocês estão lembrando que isso acontece na sua casa, na sua vizinha, na sua prima. Porque nós tornamos tudo sensual. Porque nada mais tem um valor de eternidade. Porque Deus existe, Ele é bom para me abençoar, para resolver meus problemas, mas que Ele não se meta na minha vida. Porque na minha vida mando eu. Meus irmãos, esse é o último dia do ano. E nesse dia nós fazemos muitos votos, muitas orações, muitos pedidos a Deus. Herodes vem tentando calar a palavra de Deus há 2000 anos. Mas a palavra de Deus não pode ser amordaçada, não pode ser silenciada, não pode ser calada, não pode ser presa. Sempre haverá a igreja para nos lembrar o caminho da salvação. Mas nós precisamos ter coragem de voltar para as estruturas primárias. Nós temos que ter coragem de voltar para dentro de casa, de nos voltar para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido. Segundo aquilo que Deus quis, conforme Ele desejou. É preciso ter coragem, é preciso ter audácia, é preciso ter força para lutar contra esse mundo, mas é possível. Agora, e aqui eu termino. É preciso que isso comece dentro de casa, na família, porque ali Deus protege, ali Deus põe sua mão, e onde Deus põe a sua mão, o demônio não pode ocupar espaço, se você colocar isso como prioridade para o ano que vai entrar. Dá atenção à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, dá educação, rezar juntos, saber o que acontece na vida um do outro. É preciso que a gente faça isso, cada vez mais, de forma cada vez mais profunda. Tirar o pessoal do celular, tirar de dentro dos quartos, e se olhar nos olhos, e conhecer as necessidades, e saber pelo que passa, e se importar com a vida um do outro. Saber o que se passa no coração do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Deixar de uma vida de aparência. Não se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, se vão lhe julgar. Não se importar com isso. Voltar para a família, voltar para o que importa e nos ajudar mutuamente. As famílias católicas precisam se ajudar, precisam se juntar, precisam se unir. Para lutar contra esses absurdos, para dar força um para o outro. Isso é ser igreja. Ser igreja não é só vir frequentar a igreja, ficar aqui 1h30 no domingo e ir embora e acabou, pronto, cumpri com a minha obrigação. Sabe, eu disse que ia terminar, né? Mas vou dizer só a última coisa, eu termino agora, prometo, vou até botar aqui o outro papel em cima. Sabe como foi que a igreja católica cresceu? De pouquinho. Ela era proibida. E a catequese era devagarinha. Teve aquele boom, aquela explosão no dia de Pentecostes, e depois, igual uma família cresce, filho por filho, a igreja católica foi crescendo. Ao longo de séculos. Os historiadores depois dizem que a igreja, no silêncio, ocupava 60% de Roma, que era o centro do mundo naquela época. Os bárbaros chegaram, e a força da igreja era tão grande que eles foram catequizados pelos católicos. Os bárbaros, meus irmãos, continuam a chegar. Continuar querendo nos invadir a nossa casa e a nossa família. A pergunta é, nós somos suficientemente catequizados para evangelizar os bárbaros, ou nós permitimos que os bárbaros entrem e tomem conta da nossa casa, tomem conta da nossa família, mudem a nossa forma de pensar? Me parece que é isso que está acontecendo. Peçamos a Deus, meus irmãos, nesse ano que vai entrar, que nós tenhamos fé suficiente para ter coragem e força de combater o mundo, e que as nossas famílias sejam esses lugares em que Cristo é Rei, Ele é rocha, Ele é sustentação, Ele é a firmeza. E podem vir as tempestades e os vendavais, nossa família, porque Ele será o nosso sustento, não irá perecer. Que Deus, nosso Senhor, meus irmãos, possa nos ajudar ao longo desse ano, que Ele seja a nossa salvação.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.